E essa audiência, doutores e colegas senadores, ela é muito importante porque diz respeito a uma das maiores aflições do povo brasileiro, que é a falta de segurança, que nós estamos vivendo cada dia pior em todos os estados brasileiros. E durante a fartura de dados que os nossos convidados trouxeram aqui, muitos deles mereceriam uma reflexão mais detida, mas eu quero ficar rapidamente a três. Um dado que me impressionou muito, foi trazido pelo doutor Renato, diz respeito ao aumento de encarceramentos no Brasil, que se multiplicaram nos últimos anos. Disse o doutor Renato que hoje o Brasil é o segundo país do mundo que mais aumenta o encarceramento, especialmente dos anos de 2008 a 2014, aumentando em 33%. Enquanto que Estados Unidos, Rússia, China, outros países diminuíram bastante. Isso aí permite, senador Garibaldi, um estudo sociológico muito interessante, porque os Estados Unidos, que não chega bem a ter o dobro de população do Brasil, tem 4 vezes mais presos do que o Brasil. Significa que a prisão é importante para a segurança da população. Os Estados Unidos tem 2.228.000 presos. O Brasil tem 607.000 presos. E esse dado assustador, que é perturbador, é com relação à diminuição de presos nos últimos 6 anos nos Estados Unidos, caindo 25%, caindo. E o Brasil aumentando 33%. Por que será que isso acontece? Por que será que isso acontece, que de 2008 até hoje aumentou tanto o número de presos? Será que tem a ver com a questão social e econômica? É uma questão que deixamos aí. Um segundo ponto que impressiona é com relação ao orçamento de 2013, onde o doutor Lorival discorreu sobre os vários estados que tiveram orçamentos. Por exemplo, Pernambuco, 174 milhões, e o Rio Grande do Sul tem 0. Não teve orçamento em 2013. Por que será? O que foi que houve com o Rio Grande do Sul, que é o estado que aqui eu represento, e que me motivou, inclusive, esse requerimento e que foi atendido por vossas senhorias? Um outro item que me impressionou é a nossa coisa irônica. Nós temos uma dependência lotérica dos recursos para as prisões. A primeira fonte de recursos para o sistema carcerário brasileiro são as loterias. Que ironia que nós vivemos, porque o nosso sistema carcerário já é uma loteria. Está bem aqui, está mal ali, São Paulo está bem. Outro dia, há um tempo atrás, ouvi uma entrevista do governador Alckmin, revelando a quantidade de prisões que ele fez e um sistema de combate à criminalidade. São Paulo melhorou bastante. Mas hoje vem aqui o doutor Lorival e declara que nós, até anotei a expressão ipsis literis, não podemos abrir mão do processo de construir prisões. É o que nós não temos em várias partes do Brasil e particularmente no Rio Grande do Sul. E aí, doutores Renato e Lorival, quando fiz esse requerimento, foi preocupado com o meu estado, que talvez seja um exemplo também nacional da problemática. O Rio Grande do Sul não tem presídios para acolher todos os criminosos. A tal ponto, e esse foi o dado perturbador que constrangeu a população do Rio Grande do Sul há 2 semanas, quando o juiz da execução penal, que é um juiz muito atuante, muito conceituado, muito respeitado, chamado Sidney Brususka, deu uma entrevista ao jornal e às rádios dizendo que estava tendo que botar na rua 500 presos, em torno de 500 presos, porque não tinha onde colocar. Diante disso, e ao requerer e ser atendido para essa audiência pública,
eu fiz um contato por telefone com o doutor Brususca e ele me respondeu o seguinte, que é onde eu começo a encaminhar minha primeira pergunta. Mandei perguntar ao juiz da execução, que é o responsável pelo presídio central, que é o pior dos presídios do Brasil, os senhores sabem disso, isso é motivo de matérias na imprensa há muito tempo. E mandei perguntar quantos presos foram colocados no regime aberto, sem direito a isto, e por que os juízes estão fazendo isso? Só na região metropolitana, em torno de 500 presos colocados na rua. Respondeu ele, não posso responder pelo juiz, mas apenas por mim, que sou o juiz do Presídio Central de Porto Alegre. A comarca de Porto Alegre tem aproximadamente 3.000 condenados nos regimes aberto e semiaberto. A quantidade de vagas disponíveis para esses regimes são inferiores a 500. Isto quer dizer, nós temos aproximadamente 2.500 presos soltos por falta de espaço. E digo aqui entre parênteses, a criminalidade na região metropolitana de Porto Alegre tem aumentado assustadoramente. Diz ele ainda, o juiz, faz mais de ano que a SUSEP, que é a Superintendência do Serviço Penitenciário do Rio Grande do Sul, não remove presos do Presídio Central para casas de regime semiaberto, semiaberto e aberto. Assim, todos os presos, vejam esse dado, todos os presos do Presídio Central, independente do time de crime ou tamanho da pena, quando ganham a progressão de regime, recebem junto uma saída temporária para que possam sair do Presídio Central. Ou seja, o sair do regime fechado, então saem direto do fechado para a rua. Essa é a realidade do Rio Grande do Sul. Saem direto do fechado, não interessa a pena nem o crime que tenham cometido. Portanto, voltam a delinquir. Isso está comprovado. Outro dia eu vi uma entrevista do comandante da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e ele disse 60% dos crimes cometidos na região metropolitana de Porto Alegre são cometidos, 60%, por presos do regime semiaberto ou aberto, 60%. Nós não temos cadeias, nós temos penas frágeis, né? Insuficientes, temos que mudar. Né? Precisamos de uma reforma do Código Penal que tarda incrivelmente a acontecer. Então, ele diz o seguinte, tais presos comparecem à SUSEP para serem recolhidos nas casas do semiaberto, como não tem vagas, a SUSEP pede que eles voltem na semana seguinte e assim sucessivamente. Apenas para ilustrar um caso do preso Rogério Luiz Gomes, que ele qualifica aqui, dá o número da prisão, etc., condenado a 20 anos e 6 meses de prisão por homicídio e porte ilegal de arma. O Rogério estava no Presídio Central, progrediu para o semiaberto em 7/11/2014, tendo comparecido à SUSEP 51 vezes, uma vez por semana para ser preso sem que tivesse sido recolhido. Deveria estar no semiaberto. Mas como não tem semiaberto, está na rua. Esse, pelo menos, tem a consciência de ter a boa vontade de se apresentar para ganhar o semiaberto, mas não ganha porque não tem. Então, doutores, os dados são imensos, mas, em última análise, o que nós queremos saber, e tenho a impressão que meus colegas também vão ampliar essa problemática, é com relação à verba que o DEPEN dispõe ou não dispõe para os estados. Se é que tem essa verba. Porque nós estamos aqui a acompanhar nesta comissão, que é uma comissão importante, tem a ver com a infraestrutura do Brasil. Temos aqui assistido uma procissão de queixas dos ministros, das autoridades que aqui vêm dizendo do contingenciamento, do corte de verba. Não tem verba para nada, não tem verba para estrada, não tem verba para saúde, não tem verba para aeroportos regionais, provavelmente não tem verba para prisões. Então, onde é que nós vamos? A população está insegura, o Brasil está virando uma imensa criminalidade. O doutor Lorival disse há pouco, o crime do tráfico é muito grave, disse ele. Esteve aqui, numa outra comissão, na Comissão de Defesa, há 2 semanas, o comandante do Exército, General Vilas Boas, disse ele, o maior problema brasileiro, não se enganem, é o problema do tráfico, e que se agrava a cada dia. E nós não temos prisões. E há quem diga, não, mas o traficante não pode ser preso. Ora, se não pode ser preso, ele vai continuar traficando. Então, que contradição é essa? Então, começando pelo doutor Renato. Doutor Renato, como é que é efetivamente
que verbas que concretamente tem o DEPEN para as prisões dos estados. Se não tem verbas para os estados suficientemente, não é possível construir mais prisões federais, porque isso permitiria uma diminuição de preso nos estados, lá para aquelas prisões federais onde tem, lá no norte, tem no Paraná, etc. Aliviando lá, melhora, abre mais espaço para os presídios regionais. Enfim, o que nós precisamos é de soluções, porque a população brasileira está exposta à criminalidade. A população é que vive presa e os delinquentes vivem soltos.